Olá pessoal, nesta entrevista vamos conhecer como é o trabalho de um animador de jogos em duas dimensões. Vamos conversar com Ziro Neto, que é um artista que trabalha em Munique, na Alemanha. Olá Ziro, tudo bem? Tudo bom? Como vão vocês? Onde você está, Ziro? Hoje em dia eu estou morando na Alemanha, mais especificamente, né, é a capital da Oktoberfest. Você trabalha onde, Ziro? Eu trabalho numa empresa, numa startup de jogos casuais para Facebook e mobile, né, que chama-se Megazebra. É uma empresa pequena, tem 50 pessoas agora, né, começamos a crescer esse ano mais um pouco. E lá eu trabalho como animador, né, 2D, faço efeitos visuais e personagens e interfaces e o que vier, basicamente. É meio que jack of all trades, né, tipo, como chama, faz tudo mesmo, sabe, all-rounder. Mas o meu forte atualmente é animação. E qual foi a sua trajetória até chegar nessa empresa? Bom, eu comecei em Recife, né, trocando em miúdos, eu estava fazendo arquitetura quando recebi a notícia de que havia uma startup de jogos no Porto Digital, chamada Meantime, que fazia jogos para telefones celulares, aqueles de tela bem pequenininha. Apliquei para um estágio lá, sempre fui tarado por videogame, né, então cheguei lá com o meu portfólio todo desenhado à mão mesmo de personagens de videogame e entrei. E lá trabalhei 4 anos e um pedaço, né, onde eu recebi meu primeiro treinamento, que foi mais importante, isso foi vital para minha carreira. Nesse ínterim eu deixei de fazer arquitetura, entrei no Cefet, no curso de design gráfico, que ajudou muito para eu aprender mais de base teórica da parte que eu gostava de fazer, que é desenho, né. E na Meantime aprendi Photoshop, aprendi a fazer animação em pixel art, e foi um barato, assim, grandes caras. Você lembra? Enfim, daí, assim que eu me formei do Cefet, né, eu já tinha algumas pessoas que tinham trabalhado na Meantime e tinham já saído para empresas maiores e tudo, e eu consegui, através de um amigo nosso em comum, né, Chico, que tinha se mudado para a Finlândia coisa de 6 meses antes, uma indicação para trabalhar lá como pixel artist, né, artista de pixel art. E assim me mudei para a Finlândia, em 2008. Na Finlândia trabalhei 2 anos e meio comecei primeiro com pixel art para celulares pequenos, mas 2008 já foi meio que o advento das telas touch, né, telas sensíveis e tudo mais, e iPhone e telas portáteis desse tipo. E aí a gente fez basicamente uma imigração dos joguinhos de pixel art para jogos com uma qualidade gráfica mais desenhada, digamos, né? Que era de alto nível de definição e tudo mais. De lá, eu fiz meu primeiro jogo Facebook, né? Que foi aí que eu comecei a fazer animação, propriamente dita. Então, já foi 6 anos e meio de carreira, que nessa empresa eu aprendi a usar Flash, que eu não usava muito. Na verdade, eu detestava usar Flash. Acho que todo mundo que começa a usar Flash meio que detesta usar Flash, né? Você vem de Photoshop e vai usar Flash, você detesta aquele negócio. E assim, eu tive a sorte, né, a bênção, digamos, de ter vários artistas muito experientes trabalhando comigo. E aí eles foram me ensinando aos pouquinhos como usar Flash. Aí fiz um jogo social e logo depois consegui meio que uma promoção numa empresa diferente na Alemanha, foi em Berlim. Aí fui para a UGA, que é uma empresa que faz um joguinho chamado Monster World. Eles fizeram um jogo agora do Futurama. E lá eu fui para fazer jogos sociais. Então trabalhei quase 2 anos num jogo social, Magic Land, que foi infelizmente removido do ar, né, removido do Facebook. Mas lá eu trabalhei como animador, pura e simplesmente. Eu ajudava com a parte de interface, mas o grosso do meu trabalho era animação. Depois fiz um outro joguinho que está ainda no Facebook, a gente pode jogar e baixar no seu telefone celular, de tela touch, né, que é o Jelly Splash, que é bem coloridinho e tudo, assim, fiz animações desse jogo também. E aí, bom, vamos dizer, depois da UGA, eu tive passei um período na França,
que não deu certo. Fui para uma empresa que era uma startup muito pequena e a gente sabia o que estava fazendo, não. E a empresa fechou rapidinho. Eu voltei para a Alemanha, só que dessa vez para Munique, e estou aqui faz uns 2 anos, mais ou menos, trabalhando nessa empresa Mega Zebra, fazendo também a maior parte das coisas que eu faço é animação. Tá aí, 12 anos de carreira em 12 minutos. Você começou fazendo pixel art? Não e sim, eu comecei primeiro com ilustração, né, e fazendo o escalonamento, o redimensionamento das imagens que eu fazia, as pinturas digitais que eu fazia no Photoshop em alta definição. Eu fazia o escalonamento. Essa é a palavra certa? Escalonamento? Escalonamento certo. O redimensionamento das imagens para tamanhos pequenos, e aí um trabalho de melhorar os contrastes para que seja tudo bem visível numa tela pequenininha. Depois disso daí foi que eu comecei a fazer realmente pixel art. E era um barato, porque você tem que trabalhar com 2 telas, né? Uma tela onde você trabalhava, que era super zoomed out, assim, tipo, 1600% de zoom, no Fireworks ou no Photoshop, e a tela 100%, para você ver. Cada blocão de pixels que você botava, como aparecia no tamanho real da animação, ou do personagem, ou do desenho, que era bem pequenininho. Mas você chegou a fazer animação em pixel art também? Sim. E esse processo de passar para a ilustração, para começar a fazer animação, você já estava acostumado com isso ou teve que aprender a fazer isso? Aprendi tudo e fui aprendendo fazendo, sabe? É uma coisa que eu fui aprendendo na verdade, fazendo e aprendendo com os seniors, né? Com o povo que tinha mais experiência, que ia me passando, me dando feedback, tudo, né? Dizendo, isso aqui tá melhor, tá pior, faz assim, assado. Né? E é engraçado, tipo, a animação tradicional, você tem 24 quadros por segundo, né? A animação para jogos não é assim, né? Você pode fazer desse jeito, claro, mas como era a animação para pixel art, ela tem que ser extremamente otimizada se você quer fazer quadro a quadro. E a gente ainda estava desenvolvendo uma metodologia para você separar todas as partezinhas do personagem, digamos. Isso chama-se de... essa técnica, eu vou falar mais um pouco, que é a técnica minha técnica favorita de animação, chama puppeting. Né? Ao invés de fazer quadro a quadro, você separa cada pedaço do boneco e anima por twinning. Né? E como a gente não tinha isso na época, a gente fazia animação 4 a 4. Então tem que gerar uma tripazinha, né, de PNGs com cada quadrinho da animação, né, em sequência. Por conta disso, a gente tinha que ser bem econômico, né, e fazer com que a animação fosse, basicamente, o menor tamanho possível da imagem total e o mais expressiva possível. Certo, então você passou da animação quadro a quadro com pixel art para a animação de interpolação. E isso, com Flash, acho que ainda é uma das ferramentas mais potentes no mercado hoje em dia para você fazer interpolação. Existem outras, né, que tem, sei lá, você tem Dragon Bones, você tem Spine, e até, sei lá, em Unity você pode fazer uma animação toda com um esqueletinho, já tudo pronto. Agora, para 2D, eu ainda acho que Flash é uma das mais poderosas. E é por interpolação. E você, no seu trabalho? Você faz animação com interpolação ou você tem necessidade, às vezes, de fazer quadro a quadro? Depende muito do que eu estou fazendo, sabe? Às vezes, até por questão de otimização, né? Tipo, a gente trabalha com jogos e o jogo ele precisa ser carregado rápido, né? Como eu digo, ou no computador ou no telefone, né? Então, uma animação com muita interpolação acaba ficando pesada, sabe? Então, às vezes, quadro a quadro é melhor. Para alguns efeitos visuais também é melhor fazer com quadro a quadro. E para, por exemplo, um jogo de luta, por exemplo, você fazer por quadro a quadro é até melhor. É até melhor porque você consegue transmitir os impactos muito melhor quando você planeja todos os quadros primeiro e você faz a interpolação depois. Tem um jogo muito bonito que está sendo feito atualmente, que chama-se Indivisible, né, Indivisível. E ele foi feito pela mesma equipe que fez um outro jogo de luta chamado Skullgirls, né, as garotas crânio, coisa assim, que é todo feito
quadro a quadro, manualmente, no Photoshop. É uma coisa absurda que os caras fazem, que a animadora e a equipe de animação, eles pegaram jogos 2D de combate mais legais, tipo Street Fighter 3, por aí vai, quebraram as animações quadro a quadro e foram aprendendo por aí. Agora, existe muito material teórico que você pode usar para se beneficiar, né? A diferença é que esses jogos é material prático e ele é extremamente bonito, sabe? Extremamente expressivo. Então faz sentido a gente quebrar as animações, ver cada quadro, onde é que tem sei lá, onde é que você estende algum membro, quando você faz, como eu digo, antecipação, como eu digo, antecipação, extensão e sabe? Tudo isso pode ser feito. Tá, eu tô me alongando. Me fala como é o passo a passo do seu trabalho. Você chegou no trabalho e tem jogos para fazer, uma animação. Como é esse passo a passo? Você recebe algum documento? Então, eu já trabalhei em empresas onde precisava-se realmente de documentos. Não precisava-se, mas é sempre legal. No caso de uma empresa de jogos, você tem os game designers que não fazem gráficos, né? Eles trabalham com o projeto do jogo e eles fazem documentos especificando como eles querem animação de tutorial, foi uma coisa que eu até fiz recentemente. E isso acontece. Agora, no meu trabalho atual é meio que meio a meio, assim, quando é uma coisa que é necessária para ser cumprida num documento, por exemplo, num documento de game design, tem o tutorial. Agora, tem animações que são efeitos visuais que o game designer não tem tanta experiência, né, e não faz sentido para ele fazer um documento especificando como é que é um efeito visual, quando eu tenho 12 anos de experiência nessa história. Então, eu não preciso de documento nisso. Eu faço o documento, eu faço a animação, falo com os programadores e a gente implementa junto. Então, depende muito, vai de caso a caso. Não, mas assim, por exemplo, seu chefe lhe chama e fala, a gente vai fazer um jogo X e precisamos de uma animação de um personagem correndo. Como é o seu passo a passo nisso? Por exemplo, como é a criação de um personagem? Você faz uma pesquisa antes? Sim, claro. Então, essas são duas perguntas, né? Tem o processo da criação de personagem e o processo da animação desse personagem. Que, na verdade, a animação do personagem vai beber muito na fonte da criação. Né? Você que é um personagem pesado, você não vai fazer ele correndo, pulando feito um coelho. Você vai fazer ele correndo pesadamente, né? Então você tem todo o peso do personagem tem que ser transmitido na animação. Então, primeiro vem com o processo de criação de personagem. Realmente você tem que pesquisar por referência, né? Eu fiz até uma listazinha aqui, deixa eu ver se eu abro aqui para falar da lista ponto a ponto. Não estou conseguindo abrir aqui rapidinho. Mas primeiro vem a busca por referências, né? E depois os primeiros esboços, né? No papel mesmo, não tem que ser nada finalizado. Até uma boa dica, assim, não fazer nada no computador. Sabe, uma coisa que eu gosto de fazer é sempre ter papel e lápis perto de mim, sabe, porque eu tenho muito mais afinidade com papel e lápis, né, tipo, para mim sai fácil fazer os esboços de vários movimentos diferentes, tamanho, proporção, tudo mais, e uma vez que isso está resolvido, aí no computador a gente vai para executar o plano que a gente fez no papel. Pelo menos eu tento fazer assim. Se eu não tenho papel, eu tento fazer os esboços no Photoshop. Mas ainda assim, bem livre, bem solto, saca? Sem muito detalhe, para ter primeira ideia de qual vai ser a personalidade do personagem, né? O personagem é intrinsecamente uma personalidade, você quer fazer que ele seja uma figura única, uma figura com que você se identifique ou não, mas tipo, que seja identificável, né? Enfim, tem referências. Eu tento não colocar muita coisa para não ficar muito cheio de detalhes, sabe? Tento reduz 3 coisas básicas, tipo, qual a origem do personagem, qual é a personalidade desse personagem, o que ele quer fazer. O que ele quer fazer já ajuda muito no Gear, por exemplo. Se é um personagem que é um explorador, tem que ter uma bolsa, uma mochila, tem que ter uma picareta, digamos, ou corda, cantil, por aí vai. Se ele é um guerreiro, não tem que se preocupar com isso, porque em guerra você já tem uma carruagem com todos os seus mantimentos, então você vai
suprir ele com as armas de combate que ele mais usa. Por aí vai. Então vai por aí. Tem, a parte conceitual é bem importante, né? A pesquisa vem nisso. É bom escrever um pouquinho, né? Em poucas linhas, sei lá, uma linha, duas, três linhas. Tipo, quem é o personagem que quer fazer. E daí você começa a fazer, tentar representá-lo com uma coisa chamada shape language, né? Que é linguagem de formas. Né? É uma coisa que eu estou até fazendo um curso atualmente sobre isso, né? Para me aprimorar um pouquinho. E linguagem de formas é muito importante. Se você vê personagens do filme Up, por exemplo, né? Como é que traduziram? Aquele filme que tem um velhinho, tem um cachorro. É Up, Altas Aventuras. O nome do filme é Up mesmo, Altas Aventuras. Altas Aventuras, legal. Eu acho massa que tem a tagline embaixo. Altas Aventuras, fantástico. Como eu digo, desenhos de personagem, né? Character designers, eles se baseiam bastante na linguagem de formas. Né? Então, as três formas básicas que você pode começar um desenho de personagem é quadrado, círculo e triângulo. Quadrado sinaliza estabilidade, rigidez, imobilidade, tradição, por aí vai. E aí o velhinho do Up, ele é basicamente todo baseado em quadrado. Saca suas imagens dele no Google, você vai ver. A cabeça dele é quadrada, o corpo dele é quadrado, o óculos é quadrado, o queixo dele é quadrado, tudo é quadradão. E tudo isso já visualmente já fala da história do personagem sem uma linha de palavra, né? Sem uma linha de texto. Você vê que ele não se mexe muito, que ele é rígido, ele não fala muito, ele é fechadão e tudo mais. O desenho de personagens dos anões também, de Dungeons & Dragons, por exemplo, você vê, tem um artista fantástico que ele faz grande parte das artes do Dungeons & Dragons, o nome dele é Todd Lockwood, e ele baseou os anões em quadrados também. O crânio deles é quadradão, a linha do rosto deles aqui, os olhos, o queixo, tudo bem quadradão. Por quê? Porque eles tradicionalmente também são rígidos, são bem tradicionais, são fechados, né, são bem... bom, por aí vai, quadrados, exatamente, né? Aí você vê, comparando isso com um outro personagem que faz contraponto a ele, que é o Russell, que é o escoteirozinho, né, do Up também. E isso quer dizer que ele é a figura menos agressiva possível. Por quê? Porque é exatamente isso. Você quer empatizar com ele, ele vai ser grande parte como eu digo, a parte da comédia do filme, em grande parte é com ele, né, que ele é engraçadinho e tudo mais, faz um monte de bobagem, tudo, trapalhão, né, e as figuras circulares remetem justamente a falta de agressividade, né, passividade às vezes, né, e o contraponto a essas duas aí é formas triangulares e agudas, né. Você vê todo personagem mal, tipo, vamos dizer, Sauron, tá? Sauron é cheio de espeto, né, todo ele é triangulazão, até a forma dele total, você vê, tem uma capona, né, a capa forma um triângulozão, então todo ele é um espeto, ele é toda uma agulha, uma espada, né, e isso é uma forma agressiva. Você não se sente confortável, você não quer abraçar uma pessoa que é cheia de espeto, né? Você quer abraçar uma forma fofinha. Outro filme legal, aquele Super Hero 6, que o robôzão, ele é basicamente uma almofada gigante. Mesma coisa. Interessa? Então, baseia o desenho do personagem isso aí, e desenvolve daí. Então, por aí vai. Isso é uma parte bastante teórica. Eu estou empolgado com isso porque eu estou fazendo um curso disso agora. Estou achando barato, cara. Genial. Não, é totalmente relevante o que você está dizendo. Porque tudo tem que ser planejado. Você começa no planejamento, na ideia do personagem, no formato dele. O formato dele fornece muita informação. Já quer dizer muita coisa. Você já visualmente já traduz muito do que o personagem vem a fazer, né? A que ele veio, sem dizer uma linha. Escrever uma linha. E sobre o processo de animação? Como é o seu passo a passo para criar uma animação? Pois então, uma vez que eu tenho já resolvido mais, né? O processo de animação que eu faço, que eu tenho favorito, primeiro, eu faço uma lista das animações que eu quero fazer. Eu trabalho com jogos, portanto, o desenho de personagem de jogo vai ser responsivo a um comando de um controle. Então, eu não posso fazer, digamos, uma cenografia, né? Não tem storyboarding. É um personagem que você está respondendo, você está ativando para o controle. Então, eu faço a lista das animações que são necessárias. E eu faço o personagem nesse método que eu falei, que foi um método que eu aprendi na Finlândia, né?
mas que é usado em tudo quanto é canto, que é o puppeting, né? Que eu faço o personagem todinho, quebrado em várias partes diferentes, e essas partes eu animo por interpolação. Eu abri um aqui no Flash e eu vou mostrar pra você. Então vamos ver. Esse aqui é o personagem que eu comecei a fazer no meu tempo livre. E é tipo um ninjazinho, sei lá. Eu tava tentando essa técnica nova aí. Aí você tá vendo, tem a posição idle dele aí, base. Tá vendo? E ele correndo. E todas as animações aqui são feitas com os mesmos elementos, né? E tá aqui. Essa aqui é a versão dele do tamanho real. Então você vê, ó. Aqui, cabeça. O cetro. Mão. Outra mão. O corpo todo. Eu queria fazer bem econômico, né? Bom, tá aqui. Todas as partes separadas. E aí, deixa eu dar um Ctrl Z básico aqui para voltar para o inicial. Tá? Pronto. E aí o que eu faço é separar todos aqui, ó, em cima, nas camadas diferentes, e faço a animação por interpolação no Flash. Falta um braço aí. Aí pronto, aqui é a animação base dele, e essa aqui ele correndo. Eu fiz bem porcamente mesmo, só para testar o quão eu posso fazer, o quão otimizado eu posso fazer um personagemzinho assim, quão rápido. Estava mais testando mesmo minhas capacidades aí. Quero ver se eu acho outra animação para mostrar para vocês. Aproveitando que você está mostrando esse personagem, qual foi a sua concepção de escolha para criar esse personagem? Esse daí é que tá. Esse eu fiz meio que na. Eu fiz mais por teste, sabe? Então eu não parei muito para pensar. Eu queria fazer um personagem queria ser um personagem bacana, assim, legal, meio mal, assim, tudo. E eu queria fazer ele como fosse tipo monge cego. É por isso que ele tem essa faixa no rosto dele aí, e tem um olho, não sei se você consegue ver. Deixa eu dar um zoom aqui, que agora tá confundindo tudo rapidinho. Tá aqui. Tem esse olho aqui que não tá legal, deve ser até mais amarelo. Então, mas assim, isso tudo aqui foi feito por treino mesmo. Tem um outro que eu fiz aqui que acho mais rebuscado um pouco. Deixa eu ver. Pirata 2. Vê se ele abre aqui, tá? O flash tá aberto pra abrir. Aí, piratinha. Não, esse não. Esse é melhor. Esse aqui. Azulzinho. Aí, pronto. Então, esse personagem, eu fiz ele... você nota que ele é diferente do outro, né? E ele é diferente assim porque a função dele é diferente, né? Embora os dois sejam, teoricamente, os heróis ou os protagonistas dos seus próprios jogos, eles são bem diferentes em personalidade. E como eu digo, não é a história do jogo, mas como é que eu digo? A essência do jogo é diferente, né? Esse aqui, o jogo do pirata, seria um jogo mais de comédia, né? Seria mais pra escrachar mesmo. Então o personagem tem proporções diferentes, ele tem uma maneira diferente de se mover e tudo mais. E tem uma terceira personagem que eu fiz, que prometo vai ser a última, não vai se alongar muito aqui, que é a Lucy. Cadê? Pode ficar à vontade de se alongar, viu, Zico? Tá bom, não quero me alongar muito não, porque tem mais coisa pra abordar. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui a animação boa dela, tá? Rapidinho. Caramba. Aqui, character, esse acho que é isso aqui. Vamos ver se abre. Minha máquina tá ficando meio lentosa aqui. Aí, dá pra ver? Sim. Pronto. Deixa eu ver se ela se mexe aqui. Não tá se mexendo. Deixa eu ver. Aqui, pois é, eu achava que dá pra ver as animações do personagem, cara, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo dividir essa tela aqui. Rapidinho. Essa aqui. Tá
vendo a animação? Sim. Não, tá aí. Esse foi um joguinho que eu fiz com meu irmão para uma competição de apps, né, de aplicativos. E a gente ganhou a competição, mas com os visuais antigos dessa personagem. Isso aí o projeto era continuar o jogo, né, melhorar os gráficos e ampliar o jogo, né, fazer mais coisas. E esse jogo, a ideia original dele é de ensinar as pessoas leigas a programar. A gente, por algum motivo, decidiu basear o jogo naqueles filmes que chama Black Exploitation, né, anos 70, tipo Shaft, Coffee e por aí vai, né? Mas a gente não queria fazer também a personagem que fosse extremamente sexualizada. Queria que fosse tipo, meio que girl power mesmo. Até porque a gente recebeu como eu digo, muito apoio, né, de uma comunidade norte-americana, que chama-se Black Girls Code. E a função dessa comunidade é ensinar mulheres pobres, tradicionalmente negras, que infelizmente isso acontece em todo canto, né, que estão em situação ruim. Então, se elas aprendem a programar, isso já ensina uma habilidade a mais que elas podem vender, basicamente, né, tipo, melhorar um pouco o padrão de vida delas, né. Então a gente fez um personagem que, qual a melhor maneira de você vender uma ideia? É você fazer com que o seu alvo, né, a sua audiência alvo, né, target audience, se identifique com o seu personagem, seu herói, né. Então a gente fez uma personagem justamente que é uma personagem negra, que ela é a heroína do jogo, e a função dela, na verdade, é recapturar, né, pedras preciosas que foram roubadas por uns ladrões de uma organização internacional. Então, ela é meio que uma agente secreta, anos 70, não? Tem até a música do jogo, ela é bem no estilo anos 70, saca? Tipo aquele meio funk, assim. Então, a função foi essa. Então, a gente baseou um bocado naquela Foxy Cleopatra, né, do Austin Powers. Também naquela Pam Grier, né, que é uma personagem que ela era uma atriz bonitona, assim, dos anos 70. Até bonita hoje em dia. E ela era heroína de vários filmes. Um deles, ela era uma agente, se não me engano, uma policial, coisa assim. Então a gente queria fazer mais ou menos nessa vibe. Só que bem cartoon, bem amigável, né? Bem, assim, a gente queria que fosse uma coisa agressiva também. Que a função do jogo não sei lá, não é transmitir violência, né? É para ensinar as pessoas a programar. Então daí, a personagenzinha, ela é uma menina negra, jovem, cheia de bling, né? Tipo, o cinto dela tem escrito OMG, que traduz-se como Oh My God, né? Que se usa muito hoje em dia em rede social, mas também se traduz como a Organização Mundial, como é? Organization of como é que meu irmão criou esse nome aí? Tipo, Marvelous Girls, um negócio desse. Tipo, a Organização das Mulheres Fantásticas, coisa assim. E pronto, esse foi o design básico da personagem. Ela mudou muitas cores também, que o primeiro design dela era muito cinzento, assim, as cores dela não eram muito saturadas. Então, eu tive que redesenhar a personagem para colocar os contrastes mais fortes, para as partes da roupa dela, da pele, do cabelo serem mais visíveis. E aí ela ficou como está hoje em dia, né? Aí. Me perguntaram se esse jogo está disponível. Cara, ele tá disponível, mas é que tá. Esse jogo eu fiz com meu irmão como um projeto paralelo, né? E muita coisa aconteceu desde então e a gente acabou não continuando o jogo. Então não dá pra fazer muita coisa, tá meio quebrado, sabe? Ele só funcionou pra a gente ganhar o projeto. Depois parou. Quer mostrar mais alguma arte sua? Eu vou mandar um screen cap aqui. Eu vou dividir a tela, na verdade, para você ver ela em tamanho maiorzinho, que é melhor para você explorar a personagem. Deixa eu ver aqui.
Acontece daqui. Nessa criação de personagem, como é que você faz? Você rascunha no papel, pinta, mostra para sua equipe? Como é esse processo? Exatamente. Eu começo no papel, mostro para a equipe, pego o feedback, e é sempre importante isso, né? A gente que é artista acaba ficando facilmente muito fechado, né? Muito bitolado à nossa ideia original, e quanto mais tempo a gente passa olhando para a mesma tela, para o mesmo desenho, a gente acaba perdendo um pouco de perspectiva. Então é sempre bom perguntar a outros artistas, a pessoas que você conhece, a pessoa da sua equipe, por feedback, né? Para talvez tenha coisas que você não percebeu. Aí, tá aí a personagem, dá pra ver? Ela tá ali um pouco maior. Aí tá aí, tipo, a personagem original, ela não tinha esses acentos amarelos e dourados, né, que ela tem agora. E esses acentos amarelos e dourados, eles foram feitos exatamente para enfatizar os elementos, né, tipo, você vê o tom, a cor do cabelo dela e a cor da pele dela são escuras, né, então numa tela pequena, você acaba perdendo um pouco esse contraste, você não consegue ver o que é cabelo e o que é pele. Então eu coloquei essa faixazinha amarela na testa dela, né, que é uma coisa que faz parte da indumentária dos anos 70, né, que o povo usava muito essas bandanas assim, e você consegue dividir direitinho os elementos, né, visuais, a cabeça, o cabelo e a faixa. Mesma coisa funciona para os pés, né, que são as botinhas amarelas, e para essas pulseiras que ela tem, douradas, porque quando ela está andando você consegue ver direitinho que tem os braços estão mexendo direitinho, que os pés estão pisando no lugar correto, e o cintão aí com o logo da OMG, que é Organization of Marvelous Girls. Oh my god. Tá aí, vou parar o screenshot. Tá? Qual é a etapa que você acha mais fácil e mais difícil nesse processo de ilustração de animação? Etapa mais fácil e mais difícil. Cara, a etapa mais fácil, eu acho que é o setup, que é uma coisa bem técnica, sabe? Você, nesse processo de animação que eu uso, que é o Puppet, né? É bem tranquilo, tipo, é bem técnico. Então, eu já sei o que fazer. Eu sei quantas peças eu vou precisar para fazer a personagem se mover, e eu sei qual a complexidade do movimento da personagem necessário. Né? Tem personagens que tem muito mais pecinhas, tipo... eu geralmente não isolo o pé, por exemplo, né? Mas tem vezes que eu isolo o pé para fazer o movimento dela pisando no chão bem mais fluido. Então, a parte difícil é fazer o movimento e traduzido perfeitamente, né? Que isso envolve não só a parte técnica de você fazer todas as pecinhas irem de uma frame para outra sem dar nenhum tipo de glitch e elas saírem de posição, mas também envolve você conseguir traduzir o movimento, traduzir a personalidade do personagem com o movimento, né? Tipo, essa personagenzinha, por exemplo, ela não anda como um homem, por exemplo, né? Que o homem geralmente anda botando o braço para frente. Ela anda meio como um modelo, assim, então ela tem um movimento meio circular dos ombros e tudo mais. A mão dela faz isso aqui tudo. Então é um movimento bem, bem fluido. Isso demorou um bocado para fazer, sabe? Porque são 4 posições, no caso, né? A personagem vem com 4 posições diferentes, e todas elas precisavam ter o movimento correto e igual. Mas é um barato fazer. Demora muito tempo para fazer, mas é muito gratificante ver a animação funcionando perfeitamente no jogo. Bem, Ziro, eu já estou próximo das minhas últimas perguntas, mas antes de passar para as últimas perguntas, você tem mais alguma coisa que gostaria de falar desse processo? Deixa eu ver, mais uma coisa após o processo. Bom, eu já falei basicamente, a parte técnica você aprende com o tempo, né? Quanto mais você faz, melhor você fica. Existem vários documentos, né? Existem muitas coisas que você pode usar para se basear, vários livros que exploram animação, né? Mas realmente, o processo em si, ele é bem técnico. Então, quanto mais você faz, melhor você fica nele. Você disse que gosta de primeiro fazer o personagem no papel
e depois ir para o computador. Você consegue fazer uma relação de o porquê o papel, o porquê o computador, a diferença de uma arte digital para uma arte feita no papel. O que você acha desses dois tipos de arte? Para mim, desenho no papel é mais fluido, mas faz parte também do processo de design, né? Processo de criação, de design gráfico, que foi o que eu estudei, essencialmente. E a primeira coisa que dizem é, tipo, esqueça o computador, porque você vai ter um monte de ferramentas que podem acabar deixando você, confundindo você. Comece simples. Não tem nada mais simples para um desenhista do que papel e lápis. Bom, não sei carvão e desenhar no asfalto, né? Mas, tipo, para processo criativo, papel e lápis é essencial para você começar a raciocinar, né? Quais são as formas que você quer, quais são os movimentos que você quer. E serve para tudo, não só para animação ou para criação de personagem, mas para layout, para desenho de interface, para botão, para tudo. Começa no papel. Então, para mim é essencial. E no computador, embora você também consiga fazer isso, no Photoshop, se você transformar ele como uma ferramenta parecida com papel e lápis, né? Você arrumar um brush, né? Um pincel que seja parecido com um lápis e usar o mínimo possível das outras ferramentas, aí você consegue realmente simular um papel muito bem. Para mim, computador, ele é um executor, né? Ele é você, depois que você tem um projeto já resolvido na sua cabeça, né? O que você quer, você começa realmente a traduzi-lo, a terminar realmente, a fazer o acabamento dele todinho no computador. E realmente a diferença entre papel e lápis para acabamento é clara, né? Você tem muito mais recursos, né? Você não tem, como eu costumava dizer no começo, né, da carreira, você não tem Ctrl-Z numa prancheta. Você tem Ctrl-Z no Photoshop. Então, isso ajuda muito. E você é do tipo que anda com um caderninho, tem umas ideias e já começa a rabiscar nele? Isso, o tempo todo. Eu até mostraria alguns aqui, mas infelizmente eu esqueci meu caderno no trabalho. Hoje eu não trabalhei o dia todo. Mas eu estou sempre desenhando, tipo, eu pego o metrô para ir de casa ao trabalho, o ônibus, o que é que seja, eu estou sempre desenhando, rabiscando alguma coisa. Até para almoçar com os meus colegas de trabalho, enquanto eu espero o almoço chegar, também rabiscando. Não pode parar. Não pode parar, não. O que você tem visto ou lido de outros artistas que você recomendaria? Cara, assim, de outros artistas mais renomados, assim, eu sou extremamente fã do Bruce Timm, que foi o cara que fez o desenho da animação do Batman dos anos 90, né, 95, tinha a Batman Animated Series. E aquele cara, ele é um animador fantástico, e ele é um desenhista de personagem fenomenal também. Que ele consegue traduzir em poucas linhas muito significado, isso é fantástico, sabe? Outro cara que eu acho muito legal é o Genndy Tartakovsky, que ele fazia as Meninas Superpoderosas, e o Laboratório de Dexter, e o Samurai Jack, que é muito legal também. E é massa, porque no final, o desenho de personagem que ele fez foi feito pensando já em animação. Por acaso, o Genndy Tartakovsky também fez as animações do Clone Wars, né? Guerra dos Clones, que tinha no Cartoon Network que passava. Não sei se passa ainda hoje em dia em 2D. Eles usaram aqueles personagens e fizeram eles todos em 3D depois. Mas a animação original é tudo em 2D, com o mesmo estilo do Samurai Jack, similar, né? E é fantástico, tipo, o método de criação do cara você conseguir fazer, traduzir movimento e fazer o personagem representar a linha de movimento, ao invés de representar apenas, tipo, anatomia. Ele tá se lixando pra anatomia, ele quer fazer o movimento ser traduzido. É fantástico, cara. Tipo, quem puder ver isso no YouTube, em qualquer lugar, assista, que só pela parte de animação em si é uma coisa surpreendente. Fora isso, você tem, né, todo animador é pirado pela Pixar, né? Pixar, DreamWorks, a Disney está fazendo uns filmes excelentes atualmente, né? Então é sempre bom dar uma olhada, né? Assim, e ver de novo e parando a tela frame por frame para você sacar por que o negócio é tão bom. E sobre o mercado de animação, como e anda as oportunidades de trabalhos para um animador para jogos? Bom, o que eu posso dizer é sobre a minha perspectiva, né? Tipo, eu não paro de receber propostas para trabalhar com empresa de jogos aqui na Alemanha, pelo menos.
né? Sempre tem uns caça-talentos que ficam lá, ficam enchendo o saco no LinkedIn. Ei, aí, ó, a gente tem uma vaga nova aqui na China. Beleza, valeu, que é bom. E assim, felizmente, atualmente eu cheguei num estágio da carreira que eu posso decidir sair daqui para uma vaga melhor ou não. Ofereceram uma vaga no Candy Crush recentemente, né, da King, né? Então, até para a carreira faz sentido, né? Tipo, poxa, trabalhando com jogos e trabalhar na King realmente era o sonho de consumo que eu tinha há uns anos atrás. Mas eu não precisa, sabe? Tipo, não tenho pressa hoje em dia. Eu diria o seguinte, o mercado, em geral, assim, jogos é sempre um mercado complicado de se entrar, né? Ele exige bastante dedicação, bastante esforço e especialização, né? Então, é muito bacana você, no começo da sua carreira, como artista de jogos, você ser generalista e fazer um pouquinho de tudo. Mas isso funciona como se fosse uma universidade, né? Como uma faculdade. Você é generalista, mesma coisa numa universidade, você, de design, eu vou falar pela minha trajetória, eu aprendi a fazer diagramação, a fazer, silk screening com camiseta. Você aprende um monte de coisa, e aí você decide qual é a sua praia, a parte que você acha mais legal, e você segue isso. A mesma coisa no começo de carreira, você faz generalista, você faz pixel art, faz ilustração, animação, interface e tudo mais. Mas quanto mais tempo você tem de carreira, mais importante é você ser focado numa coisa, você ser, chama-se do perfil em T, né? Em T, porque você é bom em várias coisas e excelente numa coisa específica, né? E eu tô, como eu digo, é uma decisão recente, mas eu decidi realmente optar para ser um animador de jogos, né, 2D, e quero ser especializado nisso. Sempre foi minha praia mesmo, então vou fazer isso. Agora, realmente, conselho para os aspirantes tipo, faça um pouquinho de tudo no começo, e se você quer realmente investir em animação, existem livros e muito material hoje em dia você pode achar, até online, sabe? Tem vários cursos online que você pode fazer. Vários cursos gratuitos você pode achar, né? Então mãos à obra, não pode parar de desenhar. Essa é a recomendação que para qualquer animador essencialmente ele é um ótimo artista, certo? Ele tem uma base muito boa de perspectiva, uma base perfeita não perfeita, mas excelente de proporções, de anatomia, né? E é sempre bom, por isso que é sempre bom estar sempre desenhando. Quanto mais você desenha figura, como eu digo, você desenha ao vivo, né? Tipo, você desenha personagens, desenha pessoas, no ônibus, no café, qualquer lugar. É sempre bom estar desenhando para capturar nuances. Isso colabora muito na animação. Vou fazer mais uma pergunta. Para você, o que é arte digital? O que é arte digital? Arte digital, cara, é arte. Sabe, tipo, no final, a parte digital é mais uma ferramenta, né? Você consegue fazer coisas mais rápido, você tem mais oportunidades de errar, né? Mas você pode ter digitalmente uma pintura que você também conseguiria fazer a óleo, entende? A diferença realmente é um tipo de mídia, exige tanto esmero, né, no aprendizado das técnicas para você usar, quanto se exige para você fazer uma aquarela, ou pinturar a óleo, ou por aí vai. Mas arte é arte, certo? O suporte varia, mas arte é arte, então não tem grande diferença. Né? Tem algum ponto que eu não lhe perguntei e você gostaria de comentar? Deixa eu ver aqui. Você fez uma lista com perguntas para mim, você já abordou quase tudo. Você perguntou uma pergunta que eu achei bacana aqui, que foi, se eu já consegui passar alguma coisa tipicamente brasileira no meu trabalho. E se alguém não entendeu. Isso aconteceu, cara. E é uma história bacana, que eu tava meu primeiro projeto de animação em Flash, que era um joguinho chamado Island God. Você era basicamente o deus de uma ilha,
e você, a cada nível novo, você conseguia colocar mais um humano na ilha para trabalhar, para colher recursos e construir templos e por aí vai para você, né? E aí que tá, o personagem, quando ele se bem sucedia em alguma coisa, ele dançava. Aí eu fiz uma animação de comemoração básica, que é ele fazendo só isso aqui, e a segunda animação de comemoração era ele dançando frevo. Então ele fazia, passa a tesourinha para um lado e para o outro, e tava lá os finlandeses perguntando, que danado é isso aqui? Ele tá fazendo, pulando feito um macaco aqui. Não, opa, isso é cultura nordestina, isso vem do meu país. Se não tiver problema de manter isso no jogo, a gente mantém. O povo, não tem problema não, mantém. Então, infelizmente o jogo foi tirado do ar, senão eu mostraria pra vocês os personagens dançando frevo toda vez que você faz uma coisa direito no jogo. Só peço agora que você deixe uma última mensagem para os meus alunos e para quem está assistindo o evento. Bom, eu fiz aqui uma listazinha, né, tipo, você quer trabalhar com animação, primeira coisa, desenho. Eu já falei isso, eu digo e reitero. Pra gente que é artista, é sumariamente importante a gente se manter com a habilidade, né, atualizada, né? Tipo, se você para de desenhar 2 semanas, você já se sente meio que enferrujado, então não para, tem que manter não só as linhas fluindo, mas também a inspiração, a criatividade fluindo, né? No final, eu digo por mim, mas eu acho que muita gente se espelha nisso, ou concorda com isso, é que a gente quer trabalhar com animação porque a gente gosta de animação, a gente é fascinado por isso, por movimento, por expressões, né? E isso tudo a gente tem que trabalhar, né? Então, não pode se parar nunca de fazer esboços, não tem que ser perfeito, mas tenta sempre prestar atenção no movimento das coisas. E como exagerar esses movimentos, como seria engraçado fazer. Essa é a primeira recomendação, não para de desenhar. Segunda recomendação, não para de assistir animação também. Né? 2D, 3D, do que seja, de jogo, do que o valha. Tá? Não para de assistir animação, porque é uma grande escola. Né? Basicamente você está assistindo um produto feito pelos profissionais mais experientes, né? E mais tipo, épicos, assim, nível épico, sei lá, desse ofício, né? Então é bom sempre assistir. Assiste primeiro para curtir, segundo para ver detalhe, a terceira vez você assiste o mesmo vídeo para ver realmente esmiuçar cada cena e ver por que essa cena foi tão legal. Não e não é só por efeitos visuais, não, é realmente por tudo, sabe? Pela maneira que os artistas escolheram em representar tal movimento, tal expressão. Tudo isso é importante fazer. Assista tudo também, né? Não só animação. Animação é bom para você ver como a pessoa traduziu essas coisas interessantes que passam informação, mas assista tudo, assista teatro, novela, leia quadrinho, se inspire, isso é muito importante. Tá? A última coisa que a gente quer fazer como animador é trabalhar numa coisa que é mecânica, que é quadrado, que é chato, e que a gente que parece ser só mais um dia no trabalho. Né? Mesmo que o trabalho naquele dia seja meio chato, mas tenta buscar uma coisa que te inspire a fazer ele melhor, sabe? Se não, pelo menos o único fato de que você terminando esse negócio, você vai estar livre para fazer uma coisa mais legal depois. Mas sempre procurar ficar inspirado, sempre procurar ver aquelas animações, ouvir música que mantém o cabelo do braço para cima, sabe? Tipo, tem que estar sempre se mantendo com como chama, o creative juices, né? Tipo, a criatividade, né? Sempre em foco. Uma coisa que eu gosto de dizer, né? Sempre mantenha atividade na criatividade. Não pare não. Tem que ficar o tempo todo observando as coisas. Os animadores eles são essencialmente bons em analisar, captar, né, momentos, né, e traduzir em exagero ou não, mas em animação e em arte. Então, sempre presta atenção. E aí também o mais é a parte mais técnica mesmo, né? Procure entender como como as linguagens visuais diferentes são e como elas são representadas, né? Um filme como, sei lá,
um filme como Up, por exemplo, é um modelo de animação diferente de um filme como Os Incríveis. Embora sejam os dois bem cartunescos, mas a animação é um pouco diferente, né? Os personagens são diferentes. Um filme de animação como esse, o Final Fantasy, por exemplo, que é bem puxando mais para o realismo, o modelo de animação também é um pouco mais diferente. Então, é sempre assim, preste atenção e se mantenha inspirado. Eu quero agradecer a você, Ziro Neto. Parabéns pela sua carreira. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite e participado do nosso evento. Muito obrigado, Ziro. Valeu, disponha. Tamo junto.